Vamos orar lá então, gente? Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, pelo louvor. Te agradeço pelas orações que fizemos para chegar até esse momento. E coloco diante do Senhor agora, Pai, a palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Declaro que eu não tenho nada a somar, a acrescentar. Me declaro totalmente dependente do Senhor, Deus, e no nome de Jesus, me esvazio de tudo aquilo que trago, Pai, até aqui agora, para que o Teu Espírito tenha liberdade, Pai, de fluir conforme o Senhor deseja. Te peço perdão pelos meus pecados, peço ao Senhor, Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre nós e que essa palavra ela venha, Pai, cumprir o propósito pela qual o Senhor nos deu ela. Em nome de Jesus Cristo, Pai, assim nós oramos e assim nós agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Tudo bem, gente? Vocês estão bem? Tá fresco hoje aqui ou não? Tá mais, né? Tá melhor do que tava, né, gente? Deu uma melhoradinha, né? Semana que vem vai fazer um friozinho. Quem gosta de frio aí? Oh, aleluia. Quem não gosta de frio? Glória a Deus. Cara, eu gosto daquele meio termo. Não muito frio, mas também não muito quente, né? Esses dias tem sido, demais, né? Demais de quente. Mas, glória a Deus, né? Que a gente dê graças a Deus por todas as coisas, né? Pelo calor, pelo frio, né? Pela chuva, pelo sol, né? Pelo levantar, pelo acordar, né? O fato de a gente estar aqui hoje, a gente também possa, né, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. E queridos, a gente tem falado esses dias sobre permanecer em Cristo, né? Já vamos aí para, acho que para o 6º culto que a gente está falando sobre isso. E a gente está falando sobre permanecer. E amados, como é difícil permanecer, né? Como nós somos tentados, provados, desafiados, né? E apertados, e outros dias, ou em alguns momentos isso até flui de uma forma até que natural, né? Mas cara, como é difícil permanecer, gente. Já notou isso? A gente consegue permanecer em tantos outros lugares, mas como a gente luta para permanecer, né, na presença do Senhor Jesus. E por que isso, queridos? Porque existe um plano maligno contra as nossas vidas e o propósito é nos afastar do centro da vontade de Deus, para que a gente possa manifestar cada vez mais a obra da nossa carne e não o fruto do Espírito, né? Porque se a gente estiver conectado com o Senhor, nós manifestaremos fruto do Espírito. E quando nós estamos longe do Senhor, nós manifestamos a obra da carne, né? Não é verdade, gente? Sim ou não? João 15, capítulo 15, versículo 4, ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, olha que lindo essa mensagem, né? A gente poderia ficar meditando só em cima dela, mas eu tenho focado assim nesse tal de fruto que ele tem falado aqui, né? Ele diz assim que esse dará muito fruto. Este quem? Este que permanece, este que está conectado na videira, né? Este que é o ramo, né? É o ramo a qual Jesus Cristo está se referindo aqui. Então, quando nós meditamos nesse versículo, nós percebemos que Jesus, ele nos chama a permanecer nele, para que como ramos que dependem de uma videira para gerar frutos. Queridos, qualquer ramo, quando ele é tirado, né, da árvore, com o tempo ele seca, ele morre. Sim ou não? Morre, né, gente? Então, esses frutos, né, eles são evidências de alguém que está conectado, né? Tem horas assim, cara, que você olha para algumas pessoas e fala assim: nossa, cara, como essa pessoa pode ter tanta paz num momento desse, né? Ou como essa pessoa pode estar tão alegre numa situação dessa, né? E cara, o que que responde isso? É você estar conectado, é você estar na presença do Senhor. Gálatas 5:22, ele diz 5:22, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade. A gente vai parar aqui porque eu vou falar de bondade hoje.
né? Então assim, a gente já falou sobre todos esses pontos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Se você perdeu qualquer uma dessas palavras, você pode ir lá para o meu canal do YouTube ou baixar o aplicativo da igreja, e ali tem as mensagens do culto, você assiste de volta, você vai conseguir acompanhar. Então eu quero meditar sobre a bondade, um dos frutos do Espírito mencionado aqui em Gálatas 5. E queridos, vamos lá, Jesus, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Sem uma conexão constante com ele, nós não podemos produzir frutos espirituais. Esses frutos que Gálatas está dizendo, e tanto João 15 está dizendo, queridos, trata-se de frutos espirituais. Você não consegue dar fruto espiritual se você não estiver conectado a Jesus Cristo. Você consegue gerar frutos naturais com o esforço do teu trabalho, com a tua dedicação, com a tua, sabe, com o teu empenho, com a tua, né, com todo o teu esforço ali, você vai conseguir gerar frutos naturais. Mas frutos espirituais, amado irmão, é somente em Jesus. Amém? Somente em Jesus a gente consegue produzir frutos espirituais. E bondade como fruto do Espírito, queridos, não é algo que nós podemos alcançar por nossas próprias forças. Ela flui de uma vida enraizada com Cristo. Então assim, sabe, o próprio Jesus, quando foi chamado de bom, ele fala: bom é Deus. Ele fala: bom é o Senhor. Por quê, queridos? Porque a bondade a qual ele está se referindo aqui é algo que só pode vir de Jesus. É algo que só pode vir através dessa conexão. Então assim, gente, assim como um ramo que se desconecta da videira, ele seca e morre, nossa vida espiritual ela enfraquece quando nós nos afastamos de Jesus Cristo. E a gente volta, queridos, a ter aquelas mesmas manifestações da carne quando nós estamos longe de Jesus. Isso eu estou falando de emoções, eu estou falando de atitudes, de sentimentos, eu estou falando assim, queridos, sabe, daquela vida, né, que, poxa, eu vou dizer no meu caso, tá? Não vou falar de você, mas no meu caso, era uma vida desgraçada. Era uma vida desgraçada, cara. Manifestar a obra da carne para mim era algo que me levou a um lugar, né, de terrorismo, né? Terrorismo emocional a mim, a minha esposa, a minha família, era horrível. Então assim, queridos, há duas características do fruto do Espírito citado em Gálatas que, embora pareçam semelhantes, elas são distintas: benignidade e bondade. Por mais que elas pareçam ser iguais, elas não são. Amém, queridos? Benignidade é uma coisa, bondade é outra. Então, eu quero falar para você o que é benignidade. Isso refere-se a disposição interna que a pessoa tem de ser amável, de ser compassivo, de ser gentil. É o estado do coração moldado pela graça de Deus. Queridos, a pessoa tem isso dentro dela, mas não necessariamente ela faz. Ela tem a tendência a ser uma pessoa boa. Então, como eu disse assim, é a disposição interna de ser amável, mas não necessariamente eu sou. É a disposição interna de ser gentil, mas não necessariamente eu sou. E a bondade? A bondade, por outro lado, queridos, é a manifestação prática dessa disposição. Então, benignidade é ter disposição, bondade é a ação prática dessa disposição. Amém, queridos? Assim a gente consegue entender a diferença de benignidade e bondade. Bem e bom, né? Então assim, vamos lá, vamos usar um exemplo prático disso. Imagine um vizinho, né, que precisa de ajuda. A benignidade te leva a sentir compaixão por essa pessoa, enquanto a bondade, ela te impulsiona a agir, oferecendo ajuda prática. Você só não está falando assim: nossa, meu vizinho precisa de ajuda, né? Poxa, né, vou orar. Tipo, é necessário, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas a palavra oração, ela já vem, orar e ação. Então eu vou orar e vou agir. Eu preciso fazer também. Então quando essa disposição existe, eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa. Então assim, gente, é quando eu ofereço ajuda prática, como compartilhar uma refeição, como compartilhar recursos, como eu estender a mão, como eu parar assim, mano, deixa eu ajudar você. Isso é bondade. É bondade, gente. Então vamos lá, bondade, ela vem de uma palavra grega. Você não vai nem lembrar depois do final do culto essa palavra, mas eu vou falar.
Amém, queridos? Ela se chama Agathosune. Nossa, pastor, podia não trazer essas palavras, né? Mas fala para o teu irmão Agathosune. Mais uma vez, Agathosune. Agora bem rapidinho, Agathosune, 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 Agathosune. Vai até decorar. Cara, como eu disse, você não vai lembrar dessa palavra depois e nem tem, né, tanta importância assim. Mas ela significa virtude ativa, uma disposição para fazer o bem, mesmo quando isso custa algo para nós. Então, bondade, ela vem dessa palavra tão estranha, mas ela significa assim, quando eu tenho a disposição de fazer, mesmo que isso me custe, mesmo que isso traga algum sacrifício, mesmo que isso traga alguma renúncia. Vamos lá, tem mães aqui? Mães, vocês estão aqui? Glória a Deus. Quantas vezes, mães, se já sacrificaram pelos seus filhos? Abriram mão. Pais também, né? Vamos lá, tem pais aqui? Sim, né? Mas vamos falar que nem machão, tá bom, pais? Tem pais aqui? Glória a Deus. Glória a Deus, tem uns pais aí. Então assim, gente, quantas vezes você tirou de você mesmo para atender uma necessidade do teu filho? Muitas vezes, né? Muitas vezes você vai lá e abre mão às vezes de uma vontade, né, para satisfazer a vontade do pequeno, né? E glória a Deus por isso, gente. Ser pai, ser mãe, eles nos ensinam algo que, cara, é de Deus nas nossas vidas, né? Ele faz a gente praticar a bondade. Ele faz a gente praticar, porque às vezes, queridos, quando a gente não tem, a gente até tem a intenção de fazer, né? Mas é ali na prática que a gente vive a bondade. E não estou dizendo que alguém que não tenha filhos nunca tenha sido bom, não é isso, tá bom, gente? Tem muita gente assim que ela tem a disposição para a bondade e ela tem, né, a atitude de bondade, né? E isso é grandioso, isso é maravilhoso. E queridos, então assim, mesmo quando isso nos custe algo, diferente da benignidade ou amabilidade, que foi o que nós falamos no último culto, né? Ela está ligada a uma disposição interna que leva a ações concretas de compaixão, de cuidado, ou seja, a amabilidade leva a ações de bondade. Uma pessoa que tem essa característica nela, né, do fruto do Espírito, de amabilidade, ou seja, benignidade, tá? Você pode achar essas duas palavras, dependendo da Bíblia que você está lendo, você vai ver que umas está escrito benignidade, outras está escrito, né, amabilidade, e outras até está escrito gentileza. Essas três palavras você pode encontrar. E a bondade você já vai achar ela bondade, né? Não tem essa outra opção assim, apesar de ter algumas frentes assim, sabe? Mas assim, gente, o que eu quero deixar para vocês? Que ser bom é algo que vem do Espírito de Deus. É algo que vem do Senhor, queridos. É algo que Deus derrama sobre as nossas vidas. Então assim, eu sou bom porque eu sou bom? Não, eu sou bom porque Deus me abençoou com a bondade. Deus me abençoou com essa característica. É um dom divino. É um dom divino. E queridos, quando nós somos bondosos, nós refletimos o caráter de Deus, pois Ele é a fonte de toda a bondade. Amém? Quem é bom? A resposta é Deus, tá? Quem é bom? É Deus. Né? Então, quando eu sou bom, eu estou refletindo o caráter de Deus. João 15, como a gente leu, ele diz assim: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Para quê? Para que vocês possam gerar frutos, né? Ele diz ali: esse dará muito fruto. Então a bondade, ela é um fruto do Espírito, e para que ela floresça em nós precisamos estar ligados a essa videira. Nós precisamos estar conectados ao Senhor. Muitas vezes, queridos, nós queremos viver coisas com Deus, longe de Deus. Isso não é possível. Nós precisamos nos aproximar a cada dia mais, porque isso vai manifestar em nós a obra de Deus.
Deus ele vem trabalhando em nós, Ele vem nos melhorando, Ele vem nos capacitando, Ele vem nos mudando, Ele começa a nos incomodar de algumas coisas que a gente faz, de repente Ele começa, sabe, a cutucar ali, você já se arrepende daquilo, já tira fora, você já troca daquele outro, você abre mão daquele outro, e quando você vê, queridos, você está vivendo algo que foi inspirado por Deus. Sabe, e isso é fantástico, porque assim, uma coisa é você viver algo influenciado por homens, outra coisa é você viver algo influenciado por Deus. Por que eu falo assim a respeito dos dízimos e as ofertas? Para que você ore e pergunte para Deus se você tem dúvida. Porque qualquer palavra que eu fale nunca vai ser o suficiente para mudar a tua opinião em relação a isso. Mas uma palavra de Deus é o suficiente. Uma única palavra do Senhor, ela é suficiente para mudar. Então o que eu preciso? Eu preciso perguntar para Deus: Senhor, fala para mim então. Se o Senhor falou ao coração do pastor, fala para mim então. Deixa eu te ouvir, deixa eu aprender com o Senhor, deixa eu entender a tua vontade para a minha vida. Então assim, queridos, o segredo está numa vida de intimidade com Deus, através da oração, através da leitura da palavra, busca constante pela direção do Espírito Santo. Sabe, você buscar os meios que Deus vai se manifestar a você, vai falar com você. E não necessariamente é a mesma maneira que fala comigo, fala com a Simone, ou fala com qualquer outra pessoa. Pode ser algo exclusivo teu, né? Quem gosta de caminhar assim, tipo naquelas ruas, assim, tipo zona rural mesmo, assim, sabe? Aquela estradinha que você vai indo, assim, sem asfalto, sem bagunça, sem nada. É só tipo mato de um lado, mato de outro. Quem gosta disso? Tem umas pessoas que gostam. Cara, isso é bom, né? Você escuta ali os bichinhos, né? Os passarinhos, né? E cara, você vai se sentindo em paz, teu coração aquieta, não aquieta? Sim ou não? Né? Quem já tentou, queridos, ir para o meio de um jogo de futebol, né? Lá no meio da torcida, né? Organizada, aqueles... E eu falo: Deus, fala comigo. Cara, pode ser que Deus fale com você, não estou falando que Deus não vai falar. Mas, cara, no meio da bagunça, aquela multidão assim, você não consegue aquietar teu coração para ouvir a Deus. E a gente precisa aquietar o coração. A gente precisa, sabe, estar em paz para ouvir a Deus. Por isso que é bom, sabe, você se retirar. A Bíblia fala assim: aquele que ora em secreto é ouvido em secreto. Então aquele que está no secreto falando com Deus, esse está sendo ouvido por Deus. Às vezes a gente está no agito, no fervo, e a gente não consegue, querer desconectar. Porque assim, há uma inquietação muito grande. E a gente precisa dessa paz que vem do Senhor, para poder ter a paz, né, que excede o entendimento humano, para poder receber dessa bondade aqui. Lucas 10, queridos, a gente falou sobre essa passagem. Quem lembra sobre o que a gente falou a passagem passada lá, quando a gente falou de amabilidade? Alguém lembra? A gente citou o exemplo de alguém. Vamos ver quem que lembra. Vai lá. Quê? A gente falou de Zaqueu no outro culto. Nesse a gente falou de alguém. O samaritano. Ah, a pastora estava ligada, prestando atenção na palavra. Glória a Deus, pastora. A gente falou sobre o samaritano. Quem lembra? Lembraram agora? É verdade, a gente falou. Então o samaritano, queridos, a Bíblia diz assim que Jesus contou essa parábola em resposta a um questionamento sobre o que eles deveriam de fazer. E ele diz assim: um homem descia a Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava o homem. Quando o viu, teve piedade dele. Queridos, aqui teve piedade dele, você pode também ler, teve benignidade dele. Ele teve uma disposição no coração dele de fazer algo por aquela pessoa que estava ali, caída, necessitada. Aí ele continua. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí ele pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo.
que Jesus está mostrando aqui para a gente, queridos? Não só sinta, faça. Se mova. Porque assim talvez esse sacerdote ele até possa ter sentido alguma coisa, mas ele não fez. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele passou para o outro lado. Né? Ele viu o necessitado e foi para o outro lado. Mas ele é um sacerdote. Na teoria, era quem teria que ajudar. Aí ele viu o levita também. Na teoria, era quem deveria de ter ajudado aquele homem. Mas quem o ajudou? Um samaritano. E por que o samaritano? Se a gente for estudar a cultura deles nessa época, o samaritano e o judeu não se davam. Então era treta. Então eles jamais esperariam a ajuda de um samaritano. Mas eles esperariam a ajuda de um sacerdote, de um levita. Isso nos ensina muitas coisas. Às vezes aqueles que nós achamos que vão nos ajudar não são os que nos ajudam. E às vezes aqueles que a gente menos espera que nos ajudarão são os que estendem a mão. São os que nos dão apoio, nos dão força, nos ajudam a levantar, sacrificam por nós, né? Cedem por nós. Então sim, Jesus ele conta que esse homem foi atacado pelos ladrões e deixado quase morto à beira da estrada, gente. Ele está ensinando, ele está mostrando para aquelas pessoas que estão ouvindo para eles assim: ei, quem é o próximo desse homem? É aquele que precisa. Quem é teu próximo? É aquele que precisa. Às vezes, queridos, ser bondoso não é apenas eu ir lá e suprir uma necessidade física de alguém, uma necessidade material de alguém, mas é quando eu estou suprindo uma necessidade espiritual de uma pessoa, também eu estou sendo bondoso. Quando eu estou parando, me dedicando para orar, me dedicando para convidar. Ô mano, o que você vai fazer agora? Nada. Vamos na igreja? Ah, não vou. Não vai hoje, amanhã talvez vá, talvez depois, talvez outro dia. Mas qual que é o meu papel? É continuar ajudando essa pessoa. Mas eu estou ajudando ele, convidando ele para a igreja. Claro, irmão. Você está dando a oportunidade para esse cara ouvir uma palavra e se converter, se arrepender e voltar para Cristo. Voltar para o relacionamento dele. Então você está sendo sim um homem que manifesta o fruto do Espírito em você, a bondade. Porque, queridos, se não for através de Deus, a gente não tem vontade de fazer isso. A gente não vai fazer: ah, eu vou cuidar da minha vida e está tudo bem. O que importa é que eu esteja bem e está tudo bem. Mas assim, Jesus nos ensina a olhar para as outras pessoas também. Jesus nos ensina a olhar para o lado. Olhar para aqueles que às vezes a gente acha que nem querem, nem precisam. Mas Deus nos ensina a olhar para essas pessoas. Então, queridos, a bondade do samaritano, ela foi uma bondade ativa. Ele não apenas teve um sentimento de piedade, mas agiu de forma concreta para ajudar aquele homem necessitado. Esse é o tipo de bondade que Deus espera de nós. E é esse tipo de bondade, queridos, que eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Queridos, nós faremos a diferença, não só em palavras, em atitudes. Em atitudes. Queridos, quem deseja seguir Jesus, ele precisa manifestar a bondade em sua vida, pois isso é um testemunho do amor de Deus para o mundo. Mateus 5,16, ele diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Coloca para a gente lá Mateus 5,16. Enquanto isso eu tomo uma água. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Ali está: vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Queridos, aqui Jesus está usando uma metáfora. Ele fala da luz para falar sobre o testemunho de um cristão. Então o que ele está dizendo? A luz representa a presença de Deus em nossas vidas, manifestada através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, através das nossas escolhas. Isso reflete a bondade do Senhor, queridos, e o amor do Senhor. Então, dar testemunho é algo que está engrandecendo o nome de Deus. Mas, queridos, é quando nós damos bons testemunhos. Amém? Então, a gente precisa, queridos, buscar na palavra de Deus a direção. Esse versículo, ele está nos desafiando a viver de uma forma íntegra, de uma forma amorosa, permitindo que a luz de Cristo brilhe através de nós, em todas as situações, em todas, queridos, aonde você estiver.
com quem você estiver. Às vezes a gente está em alguns lugares que a gente se limita, né? Fala, não, aqui não é um bom lugar. Cara, todo lugar é um bom lugar. Todo lugar é um bom lugar para falar de Jesus. Todo lugar é um bom lugar para dar um testemunho sobre o Senhor. Amém, queridos? Então cutuca essa pessoa que está ao teu lado e fala para ela sentar na hora de acordar. Isso, aí. É que tá quente, né, gente? E o pastor está pregando bem calmamente ultimamente, né? Não está mais dando uns berrão, né? Aí bate um soninho, eu sei que bate, né? Mas glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, então, esse versículo, ele nos desafia a viver de uma forma íntegra. Ele nos desafia a permitir que a luz de Cristo brilhe através de nós em todas as situações. Então é um chamado para sermos testemunhas vivas do amor e da graça de Deus ao mundo. Aonde estivermos, queridos. Sabe? Independente do lugar, a gente poder estar nesses lugares, sabe? E falar assim, nossa, cara, esse cara tem algo diferente. Essa pessoa tem algo diferente. Por quê? Porque eu tenho Cristo, amém, queridos? Porque eu manifesto o fruto do Espírito em mim. É por isso. Então, isso que está em mim, queridos, ele precisa ser manifesto. Ele precisa ser conhecido. Aonde eu for, eu tenho que levar. Aonde eu for, eu tenho que levar. Sabe? E sabe, amado, quando nós somos bondosos, nós demonstramos o caráter de Cristo em nós, nós impactamos a vida das pessoas ao nosso redor, nós construímos relações saudáveis e promovemos o reino de Deus. Quando nós somos bondosos, queridos, nós estamos cultivando o reino de Deus, nós estamos semeando na vida das pessoas. Porque assim, é fácil ser bom com quem é bom para nós, queridos? Sim ou não? Sim. Alguém que está sempre ali te cuidando, alguém que está sempre ali te abraçando, beijando, né? Fazendo de tudo por você, é alguém fácil de você ser bom, né? Agora, pessoas que a gente não conhece, não é tão fácil assim. Não é fácil você ser bom para um cara que você nunca viu, uma pessoa que você nunca viu. E quem dirá fazer o bem ou ser bondoso para aquelas pessoas que, né? As pessoas que às vezes, sabe, agem de uma maneira assim que nos machucam, né? Que deixam a gente triste, deixam a gente desanimados, deixam a gente feridos, né? Quantas pessoas já passaram pelas nossas histórias, queridos, que fizeram algo que deixou você triste, que machucou o teu coração, que te entristeceu, né? E será que a gente consegue ter uma atitude, né, manifestar esse fruto do Espírito na vida dessa pessoa, ser bondosa com essa pessoa, sacrificar talvez o nosso orgulho, a nossa, né, nosso egoísmo ali, cara, para poder atender a necessidade de alguém que te machucou, alguém que te feriu, alguém que falou de você pelas costas, alguém que te traiu. É difícil, gente. É difícil. É fácil fazer quando as pessoas estão ali dando suporte para nós, quando as pessoas estão esticando as mãos, estão nos atendendo. Mas quando elas não estão mais fazendo isso, quando elas agiram de alguma forma que nos machucaram, aí isso é triste, isso machuca. E geralmente, sabe o que a gente quer? Distância, né? A gente não fala assim, ele lá e eu aqui. Sim ou não? Fala. Claro que, gente, você não vai sair correndo daqui hoje, quando acabar esse culto, e vai atrás daquelas pessoas que um dia te magoaram, te ofenderam, né? Vem cá, querido, estou aqui, quero falar de Jesus para você. É assim que a gente vai fazer? Não. Então como que a gente vai fazer? Vamos orar. Vamos orar. Se Deus quiser, Ele vai preparar um momento, Ele vai achar um lugar. Quando você, de repente, quando você menos espera, você entrou apressadão no ônibus lá, né, correndo, atrasado, entrou, só tem um lugar no banco, dentro do ônibus, você sentou, olhou para o lado, quando você vê, você fala, Jesus, né? Aí você fala, não vou mais levantar, porque vai ficar feio se eu levantar. Aí você fala, oi, amigo. Essa é a oportunidade, talvez você falar, Jesus te ama, me perdoa, quero te pedir perdão, te machuquei, te ofendi. Também quero liberar perdão. Isso são atos de bondade, gente. São atos de amor. Quando a gente libera o perdão, quando a gente perdoa as pessoas, e quando a gente pede perdão,
É um ato de bondade, isso é uma característica que só pode ser obtida ou só pode acontecer quando o fruto do Espírito, queridos, está se manifestando em nossas vidas. E isso só é possível se nós permanecermos em Jesus Cristo. Só é possível se nós permanecermos nele. Porque você jamais vai, queridos, pedir perdão, ou perdoar, ou fazer atos de bondade para as pessoas que te machucaram, te ofenderam, se você não estiver conectado em Cristo. Não vai fazer. Por quê? Porque a nossa carne grita muito mais forte. Eu escrevi um livro ali, está lá atrás até esse livro. Aqui jaz um velho homem. Cara, e esse livro eu falo sobre a luta da carne e o espírito. Quanto mais a gente alimenta a carne, mais obra da carne. Quanto mais o fruto, mais o espírito, mais fruto do espírito. E queridos, você vê que às vezes é de uma forma tão sutil você está manifestando a obra da carne. De uma forma assim, sabe, você, nossa, nem sei como aconteceu, mas aconteceu. Nem sei como eu me coloquei nesse lugar, mas eu me coloquei. E você vê assim que são pequenas, sabe, detalhes, queridos, são coisinhas. E às vezes, queridos, está relacionado nessa tal da falta de perdão. A tal da falta de perdão é uma coisa incrível, queridos, que como ela consegue colocar a gente num lugar aonde nós manifestamos a obra da nossa carne. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer. Primeira coisa, queridos, e assim, essa parada nem está na palavra que eu escrevi, porque Deus ele começou a tocar meu coração sobre algo diferente aqui. Se a gente não conseguir olhar no espelho, queridos, e se perdoar, você jamais consegue perdoar. Você jamais consegue liberar perdão para alguém. Você jamais consegue se manifestar a bondade na vida de alguém ou na tua própria vida. Às vezes, queridos, a gente está tão atrelado nessas coisas, sabe? Tão envolvido nessa dependência das nossas emoções, que a gente, cara, começa a se sabotar. Você mesmo começa a se sabotar. Você mesmo começa a criar situações para você onde você não consegue romper, você não consegue sair daquele lugar. Então é necessário pedir perdão, liberar o perdão. Isso é uma atitude de bondade também, queridos, é um sacrifício. Quando a gente vê a história do samaritano, a gente vê que ele, além de sacrificar o tempo dele, ele sacrificou recursos dele. E ele tem o envolvimento ativo, porque ele foi lá limpar as feridas daquele homem. A Bíblia diz que ele passou, enfaixou os locais, passou remédios e tal, e levou ele para um lugar onde ele seria cuidado. Então, queridos, ele está falando de sacrifício de tempo, ele está falando de sacrifício de recursos, e ele está falando de um sacrifício, queridos, que é o que geralmente para a maioria das pessoas, quando nós sacrificamos o nosso orgulho. Porque assim como o judeu olhava para o samaritano de uma maneira assim, cara, eles não prestam. O samaritano também olhava para o judeu falando, eles não prestam. Eu não quero relacionamento com essa gente. Então a gente vê que, queridos, existia um preconceito tão grande vindo de ambas as partes que teve que ser vencido. E para que o fruto do Espírito se manifeste nas nossas vidas, a gente precisa romper essas linhas. A gente precisa ultrapassar essas limitações que nós mesmos colocamos. E o preconceito, queridos, é uma delas. O preconceito são coisas que aquele irmão não vou lá. Aquele irmão não pode. Esse não pode. Aquele não pode. Esse merece, esse não merece. Por que ele merece e o outro não merece? Porque aquele, ele é mais comportadinho, aquele nem tanto. Mas é só a gente parar e olhar no espelho para nós, a gente vai ver assim que Deus teve tanta graça e tanta misericórdia das nossas vidas, queridos. E Ele não olhou para mim, nem olhou para você e disse assim, você merece ou não merece. Ele só disse para mim e para você assim, que eu te amei tanto que dei meu filho por você. Só isso que Ele falou. E queridos, isso já é suficiente. Já é suficiente. Então o que eu e você precisamos fazer é estar conectado em Cristo. É permanecer em Cristo, queridos. É buscar a Cristo. É nos jogar nos braços do Senhor de uma maneira que a gente nunca fez.
de uma maneira que a gente nunca buscou, queridos, porque a gente busca a igreja, a gente busca às vezes relacionamentos, ministérios, a gente busca essas coisas, mas a gente não busca essa intensidade de um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. E quem pode curar a mim, a você, queridos, é Jesus. Quem pode mudar a nossa realidade é Jesus. É só Ele que pode mudar, queridos, nada mais e nem ninguém. Nem ninguém pode mudar. Então tá ruim, irmão, vá para Cristo. Tá doendo, vá para Cristo. Tá triste, vá para Cristo. Ah, mas eu estou em Cristo e não está passando essa dor, queridos, permaneça que vai passar. Permaneça, tem feridas, queridos, que não é com um toque de remédio que elas cicatrizam. Tem feridas que precisam de tempo para ser cuidadas. É um processo, é um tratamento. E quando essas feridas são emocionais, quando essas feridas são dentro dos nossos corações, queridos, então isso é mais intenso ainda. Porque ferida externa, você vê, você está ali, ó, colocando remédio, está cuidando. Agora quando é aqui interno, não, queridos. Quando é interno, é só Jesus que consegue enxergar. É só Ele que é preciso, Ele é cirúrgico quando Ele vai colocar o remedinho. Quando Ele vai dar aquele toquezinho para tirar, para arrancar a dor. E Ele vem, queridos, e Ele trata, Ele cura. Então, irmãos, eu quero te convidar de verdade, sabe, a buscar esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Sabe, a gente tem que parar de buscar uma religião, a gente tem que buscar, sabe, um relacionamento com Jesus Cristo. A gente precisa urgentemente parar, queridos, de falar, eu faço parte de uma igreja. Não, eu faço parte de um corpo. Eu faço parte de um corpo, queridos, e o cabeça é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, queridos, é Ele que me cura. Às vezes a gente tenta com todas as forças que nós temos, queridos, e a gente vê que a gente fracassa. A gente fracassa. Às vezes você está tentando convencer pessoas que não querem ser convencidas, irmãos. Pare de querer convencer quem não quer ser convencido. Apenas ore e coloca nas mãos do Senhor. É o Senhor quem vai fazer, queridos. É o Senhor que vai operar. E eu libero essa palavra sobre a sua vida, para você ter discernimento, queridos. A hora de levar a palavra para alguém, a hora de falar do Senhor Jesus Cristo para alguém. Você vai ter discernimento no falar, discernimento no saber direcionar. E Deus vai te colocar no lugar que você tem que estar, queridos. Agora aceite o processo. Estar conectado nessa videira, queridos, é um processo, porque a árvore ela cresce, então o galho ele aparece, mas é um galinho, é um raminho. E esse raminho ele vai criando corpo, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, queridos, até que as folhas comecem a aparecer. E quando as folhas começam a aparecer, então, irmãos, aí há a oportunidade de aparecer frutos. Aí há a oportunidade de aparecer um fruto. Então você começa a ver, queridos, as coisas começam a fazer sentido. As coisas começam a fazer sentido, começam a aparecer. Começa a ser coisas assim que você olha e fala assim, poxa, agora eu estou vendo. Agora eu estou vendo. Talvez, irmão, você está aí, ó, caminhando há anos, há meses, há dias, e você não vê mudança nenhuma, não vê nada mudando, nada, sabe, parece que nada faz sentido. Ei, irmãos, não precisa fazer sentido, você só precisa acreditar. Só precisa acreditar que Jesus é poderoso para fazer, queridos, e Ele vai fazer. Só que permaneça. Cada vez que a gente está, queridos, pense assim, queridos, você está numa fila e você está prestes para chegar, né? Está na fila lá do caixa. Poxa, você pegou a senha, tinha 500 pessoas na sua frente. Aí quando falta 2 números para chamar você, cansei. Entrega a senha e sai fora. Quando você volta, você tem que pegar a senha de volta, irmão. Tem que passar pelo processo de volta. Mas ei, não desista. Não pare, que a tua vez vai chegar. Jesus não desampara ninguém. Ele não deixa de olhar para você. E Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Ele vai dar o suporte que Ele tem que dar. Enquanto você está ali, esperando. A espera, queridos, é um dos melhores tratamentos que existe na vida de uma pessoa. É ruim de esperar, né? Quem gosta de esperar? Ninguém ergueu a mão, né? Mas aqueles que esperaram e de repente vê a bênção, aí fala, valeu a pena esperar, né? Não é verdade, gente?
Às vezes você passa tempo esperando e de repente você vê assim, nossa, chegou. E queridos, eu não sou uma pessoa que gosta de esperar. Eu sou uma pessoa acelerada, eu gosto de ver as coisas acontecendo rapidinho e tal. E eu sou tratado de montão nessas paradas aí. Mas não é pouquinho, é muitão. É demais. Porque para mim já ia fazendo, já ia arrumando, já ia acontecendo e está tudo certo. Mas Deus fala, pare. Pare. Senta aí. Fica quieto. Não tem mais. Mas não tem mais. É assim que Jesus faz. E daí você tem que baixar a cabecinha e ficar bem quietinho. Pergunte para ver. Ele vai falar, levante e vai para o final da fila. Porque você precisa de mais tempo esperando. E às vezes, queridos, é assim que a gente está. Então, amados, permanecer em Cristo, Ele permite que a gente manifeste características do Senhor. A benignidade e a bondade são umas delas. E enquanto Deus está trabalhando em você, queridos, Deus vai manifestando isso através de você. Quando você passa a cuidar, quando você passa a amar, quando você passa a estender as suas mãos, queridos, para aquelas pessoas que você não espera nada em troca. Nada, você não está fazendo porque a pessoa pode fazer alguma coisa por você. Porque às vezes, queridos, nós fazemos isso muito bem quando alguém pode retribuir de alguma maneira para nós. Quando nós temos interesse em algo. Nossa, eu vou fazer para ele porque ele pode fazer algo por mim. Cara, será que a gente faria do mesmo jeito se fosse para uma outra pessoa que não pode te oferecer nada? Não pode te dar nada. A gente faria igual. Abraçaria igual. Suportaria igual. Ou não? Então, amados, provavelmente, se a gente não tiver Jesus Cristo com a gente não consegue fazer. A gente não consegue dar, a gente não consegue oferecer nada que não seja da nossa carne para as pessoas. E para fechar, queridos, como eu posso desenvolver isso? Ore diariamente. Comece orando, todos os dias. Tenha o hábito de orar, todos os dias, pedindo ao Espírito Santo que molde o teu coração. Senhor, molde o meu coração, prepara o meu coração, me ajude a manifestar o fruto do Espírito. Pratique pequenas ações diárias, como ajudar alguém, oferecer palavras de incentivo, ser paciente com os outros. Seja paciente, irmão. Seja paciente com as pessoas. Tem pessoas que irritam você. Tem pessoas, queridos, que quando ela fala, aquilo ali já te incomoda. Mas é Deus trabalhando no teu coração para que você seja paciente. Para que você possa esperar, para que você possa respirar e esperar. Ofereça palavras de incentivo. Queridos, use os meios que Deus te deu para oferecer palavras de conforto para alguém. Coloca lá na rede social, coloca lá no teu grupo de WhatsApp, mande mensagem no privado de alguém, mas faça alguma coisa assim para que a pessoa possa, nossa,